todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando você nesse dia e sempre. Eu venho aqui gravar mais um áudio para o meu canal Porções Bíblicas e desta feita eu quero falar um pouco sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Muito se fala em termos assim na teologia, então nós vamos aprender um pouco sobre essa doutrina. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção em relação a esse estudo, porque eu apenas vou falar um pouco, porque esse estudo ele é muito abrangente. Eu vou fazer alguns áudios falando um pouco sobre escatologia. Observamos que o futuro se tem feito fator de preocupação e averiguação do homem em todos os tempos e lugares. As pessoas se preocupam com o futuro dele e com o futuro daqueles que já morreram. Então, que observe que seja cristão, um ateu ou até um pagão, o homem ele vive permanentemente à procura da verdade concernente ao seu futuro e ao seu destino final do universo no qual habita. Então veja que as pessoas eles têm essa preocupação. Quando eu morrer, eu vou para onde? Meu parente que faleceu, onde está agora? Será que está no céu? Será que está no inferno? Será que está na terra vagando, procurando um corpo para se encarnar? Enfim, há essas indagações a respeito do futuro, quando a pessoa morre, e surgem muitas perguntas. Então, observamos que o homem racional ele sempre está se indagando. Jó, no capítulo 14, versículo 14, a parte A, ele diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Então, Jó ele fez essa pergunta e depois ele obteve a resposta, porque ele falou assim que ainda que o corpo dele se consumisse, ou seja, a sua carne se entrasse em estado de decomposição, ele veria o seu Redentor, ou seja, ele veria Deus. Porque Jó naquela época ele não tinha noção do arrebatamento da igreja, porque no Antigo Testamento não fala a respeito do assunto. Só no Novo Testamento que esse assunto entra em pauta. Então ele perguntou: morrendo o homem, porventura tornará a viver? E nós sabemos que o ser humano ele é imortal, porque a carne dele acaba, ele morre e o seu corpo é desfeito pela terra, ou até mesmo ele é cremado, mas nós sabemos que o espírito dele vive, ou vive com Deus, ou vive sem Deus, ou vive com Deus no céu, ou vai viver no lago de fogo juntamente com todas as pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor. E juntamente também com a besta, o falso profeta, o anticristo, Satanás e todos os demônios lá no lago de fogo. Então, observamos aqui que o homem é imortal nesse sentido. Ele vai passar por uma ressurreição. A Bíblia fala que os que morrerem em Cristo
vão ressuscitar primeiro e nós seremos arrebatados e estaremos juntamente com o Senhor. Então observamos que com Deus ou sem Deus, o ser humano viverá eternamente em algum lugar, não aqui na terra. Ou vive com Deus no céu, ou vive no lago de fogo, que é o inferno. E lá todas as pessoas que não quiseram aceitar a salvação de Cristo vão estar lá. Então observamos aqui que indagam tantos outros. E como podemos estar certos acerca da vida futura relacionada com a existência presente? Como podemos ter certeza que uma vida futura, observando a nossa existência agora? Então, para dar respostas a estas insistentes indagações do homem, a escatologia bíblica abre a cortina do porvir para revelar o Deus da história, armando o palco onde se desenrolarão os grandes eventos preditos pelos profetas, pelo Senhor Jesus Cristo e mostrados a João na sua visão em Patmos. Há, pois, grande conforto no estudo da doutrina das últimas coisas. E as pessoas têm medo de ler o Apocalipse porque lhe traz assim um certo pavor. Mas a gente observa que o Apocalipse ele precisa ser lido porque ali está mostrando o destino final de tudo que foi criado, de tudo que foi feito. Então observamos que o Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus Cristo para nós. Então ali está o fim de todas as coisas e o recomeço de uma nova vida, de uma nova era, juntamente com Cristo. Então eu estou dando uma pincelada aqui porque o assunto é muito profundo e eu não quero deixar assim os áudios muito longos, muito cansativos. Mas só para nós termos uma noção do que é a escatologia bíblica, do que é uma vida santa com Deus e mostrar o nosso destino final. Todos aqueles que aceitam Jesus, o seu fim é glorioso. Então, observamos aqui, vamos falar aqui sobre o estado intermediário. Porque a morte tem se tornado uma discussão e preocupação de todos os povos, independentemente da cultura e da religião que tenham. Então observe que muitos dizem, eu não estou nem aí se eu morrer, mas na verdade estão, porque quando estão no leito de um hospital, sofrendo, o que eles mais querem ali é viver. E ninguém quer morrer. Ninguém. A verdade é essa, que ninguém quer morrer. Mas todos querem viver. Então, essas pessoas que dizem eu não estou nem aí para a morte, é tolice. É porque eles nunca viram a morte de perto. Porque quando estão num leito de hospital, sofrendo dores atrozes, e vendo a morte bem próximo, eles realmente querem viver. Eles não querem morrer. Porém, quem está com Cristo, ele certamente a morte virá e ele não tem assim tanto medo, porque se ele crê em Cristo e crê no que está escrito, a morte para ele é um bem, porque Paulo diz que o morrer é como se fosse um presente, que ele, pelo menos assim, ele estaria logo com Deus. Então, para o cristão, a morte não é uma perca, a morte é um ganho. Mas, na verdade, ninguém quer morrer. Então, a morte ela tem se tornado um tema de discussão e tem trazido muitas preocupações para as pessoas.
E aqui nós observamos que a partida de um ente querido para o além não apenas fere o coração, queridos, também levanta indagações dos que aqui fica quanto o futuro eterno do ente querido que partiu. Então veja que quando alguém morre, fere o coração das pessoas, as pessoas choram, se preocupam e até analisam, dizendo assim, um dia também eu vou estar nesse mesmo estado. Porém, o cristão, ele crê que será arrebatado. Se ele passar pela morte física, ele parte feliz, porque ele vai se encontrar com aquele que ele anunciava aqui na terra, que é Jesus Cristo. Então, observamos que a partida de um ente querido dói muito, mas a gente pergunta, onde será que ele está? E quando é um cristão, a gente não tem tanta preocupação, porque nós sabemos que ele partiu para a glória e está com o Senhor Jesus. Mas não deixa de trazer assim uma certa angústia, porque ninguém gosta de perder um ente querido da sua família ou até mesmo um amigo. Então, neste caso, a Bíblia é de inestimável valor, uma vez que ela fala não apenas da vida presente, mas também fala da morte, do estado intermediário dos mortos e dos que lhes aguardam no porvir. Então, a Bíblia ela tem a resposta para isso. Observe que ela mostra qual é o futuro do salvo, para onde é que o salvo vai. Inclusive o Apocalipse fala da nova cidade. Ali no capítulo 21, nós vamos ver ali que está falando do lugar que o cristão vai morar e qual é o trabalho dele ali naquela cidade chamada de Nova Jerusalém. Então observamos que a Bíblia ela tem resposta para isso. E aí você me pergunta, onde estão os mortos? E esse tema também tem preocupado e se feito objeto de indagação de praticamente todas as religiões do mundo. Por exemplo, os gregos, os antigos gregos, acreditavam que os mortos eram introduzidos nas ilhas dos bem-aventurados, ou seja, ilha dos felizes, onde permanecia aguardando o julgamento por 3 representantes do mundo subterrâneo. Nós observamos que os gregos, eles acreditam muito assim em fábulas, né, nesses contos aí, e nós observamos que a verdade está na palavra de Deus. Então eles acreditavam se o morto tivesse sido bom durante a vida e os juízes estabelecessem a sua retidão, ele podia entrar nos campos elíseos, que era um tipo de paraíso. Isso é o que os gregos acreditavam. E segundo eles, de acordo com a mitologia grega, os mortos estariam em uma terra de música, de ar doce e agradável. As almas boas viveriam ali para sempre, entre as alegrias simples de flores e campinas verdejantes. Então, os felizes, né, ia para essa ilha dos bem-aventurados e passava por esse processo. Só que a Bíblia não mostra dessa forma. A Bíblia vai nos mostrar totalmente diferente. Não é todo mundo que vai para o céu. Sim, é a vontade de Deus que o mundo todo se salve, mas o mundo todo não quer Jesus, só quer apenas de lábios. Mas na hora de
fazer o que Jesus quer, aí eles acham que é doutrina de homem. Então veja que neste mundo de tantas religiões e de tantas confusões em matéria da fé, pergunta-se: com quem está a verdade finalmente? Alguém tem perguntado: com quem está a verdade? Aí a resposta é simples. A verdade está revelada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E isso não deixa lugar para especulações, seja para quem for. Então veja que a Bíblia, ela não é confusa e não deixa as pessoas confusas. Ela tem resposta para tudo. A verdade absoluta é a Bíblia Sagrada. Não importa se alguém discorde, não importa se alguém invente outra coisa, se não tiver na Bíblia, é anátema, é maldito. Então veja que a verdade está revelada na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu reafirmo, a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, a palavra de Deus afirma enfaticamente que uma das razões por que Jesus veio a este mundo foi para nos mostrar não apenas como termos vida abundante aqui, mas também vida eterna no além. Jesus nos abençoa aqui? Sim. Nos dá vida abundante aqui? Sim, mas não nos dá vida eterna aqui. Vida eterna é só com Ele, mas não aqui nessa terra, mas no porvir, no além, no céu, na Nova Jerusalém, juntamente com Ele. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja que antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano na nossa vida. Basta tão somente agora, depois que nós reconhecemos, depois que nós lemos a palavra, aceitar esse plano eterno, aceitando Jesus como nosso Salvador e Senhor, e certamente estaremos com Ele na glória, porque Ele nos prometeu isso. E nós devemos ter em mente isso. Deus prometeu, Deus cumprirá no tempo certo. Então veja que a imortalidade sempre foi um fato inconteste nas Escrituras, mas foi necessário que Cristo a trouxesse à luz para que soubéssemos o que ela é e como podemos obtê-la. Então, a imortalidade está sempre escrito na Bíblia, mas foi necessário Jesus nos esclarecer sobre esse assunto e de que forma nós podemos obter, de que forma nós podemos viver aqui nesse mundo para alcançar a vida eterna. Eu quero parar aqui esse áudio e vou continuar no áudio seguinte, falando ainda sobre onde os mortos estão. Porque alguém pergunta, né? Onde estão os mortos? E aqui a Bíblia vai nos mostrar onde os mortos estão. Que Deus nos abençoe e até o próximo áudio.